E agora eu tenho uma notícia para você. O quadro Você Acredita está de volta e você é o nosso convidado de hoje para um debate muito especial por aqui. Você acredita em milagres? Ao longo da nossa trajetória, grandes mistérios que envolvem a humanidade foram desvendados pela ciência. No entanto, muitas dúvidas que nos cercam continuam sem respostas. Será que existe vida após a morte? Céu e inferno? Deus e o diabo? Como esclarecer o que nem a ciência conseguiu elucidar? Teriam as religiões as respostas para tais perguntas? E você, acredita? E aí, responda no @Gazeta Mulheres. E para debater esse tema, nós convidamos um time de religiosos. Hoje com a gente, Padre Kleber Leandro, que é pároco reitor do Santuário São Judas Tadeu. Seja bem-vindo. Sheikh Jihad Hamad, que é historiador, cientista social e teólogo islâmico. Seja bem-vindo. Kemi Salami, que é ialorisa e doutoranda de antropologia da USP. Seja bem-vinda. E sempre com a gente, Alexandre Caldini, que é estudioso da doutrina espírita. Um prazer recebê-los para esse bate-papo saudável, mostrando, né, que nós podemos ter opiniões diferentes, né, mas podemos expressar sempre ao lado do outro. Começamos por você, podemos um giro para saber a opinião de vocês, de acordo com cada uma das religiões, se existe ou se não existe milagre. Kemi. Sim, perfeito, Pamela, muito obrigada. Para nós, sim, existem situações que são excepcionais. A gente vai chamar um milagre de uma situação que é excepcional, é uma exceção e que ela vai além do que a lógica humana pode compreender. Então, essa compreensão que nós temos do que é um milagre. Então, existe milagre. E para você, Alexandre, existe ou não existe milagre, de acordo com o Espiritismo? É meio chato, né? Mas não existe milagre. Não existe milagre. Todo mundo quer um milagrinho, né? Para o Espiritismo, qual é o raciocínio? O raciocínio é o seguinte: as coisas que nós não conhecemos, a gente fala, nossa, isso aqui é estranho, isso aqui é contra a lei da natureza. Então, isso a gente interpreta como sendo um milagre. Mas para nós é apenas uma ignorância nossa ainda não conhecemos disso. Então, a gente acha que é uma coisa que não é da natureza. E é que a gente ainda não conhece isso a ponto de interpretar como uma coisa natural apenas. Então, uma cirurgia espiritual, por exemplo, ela não é provocada por um milagre, ela é provocada por algo que nós desconhecemos. Exatamente. Nesse caso específico, cirurgia espiritual, para nós espíritas, a cirurgia é feita no chamado perispírito. O que é o perispírito? É um corpo espiritual, um corpo fluidificado. Então ali se age. Agora eu e você não sabemos como operar um fígado no corpo espiritual, mas a espiritualidade superior já sabe fazer isso. Não é nada do outro mundo, nada fantástico, é só um conhecimento que a gente não tem ainda. Então tudo em teoria seria explicado, não há milagres para a gente. Padre Kleber, qual que é a opinião sobre o milagre? Ele existe? Nós da Igreja Católica, o Catecismo da Igreja Católica define justamente esta ação, de Deus, essa intervenção de Deus diante daquilo que não há lógica ou razão humana, Então, Deus intervém na história humana, e realiza então esse milagre a partir da fé, Várias vezes Jesus diz, tua fé te curou, tua fé te salvou. Então nós acreditamos sim em milagres. Sheikh Jihad, como o islamismo enxerga o milagre? Para nós, o milagre divide-se em duas partes. Existiram os milagres na mão dos profetas, dados por Deus a todos os profetas. Muhammad, Jesus, Moisés, todos esses profetas operaram, fizeram milagres com a anuência de Deus. Hoje, os seres humanos, depois dos profetas, não têm milagres, têm generosidades de Deus de acordo com a fé de cada pessoa, de acordo com a devoção de cada pessoa. O que são os milagres? São ações sobrenaturais, mas que são reais. Então, por exemplo, Moisés, quando jogou a corda e se transformou em serpente, o cajado e se transformou em serpente. Enquanto que as cordas dos feiticeiros eram ilusão, ilusionismo,
o cajado de Moisés se transformou em cobra real. Então a gente vai poder falar um pouquinho mais durante essa nossa conversa sobre esses milagres. Tiago Rocha está aqui conosco, também de olho nas redes sociais, para saber a sua opinião no @GazetaMulheres sobre milagres. Você acredita? Você tem algum relato para compartilhar com a gente? Mas antes de entrarmos na sua opinião, vamos conferir como outras crenças religiosas entendem a existência de milagres. Você acredita em quê? Eu acredito em milagres. Se eu acredito em milagres, sim. E o milagre nada mais é do que todo o caminho, né, da nossa crença, da nossa confiança, né, em algo. Lucas 1, versículo 37 vai dizer que para Deus não existe impossíveis, então o milagre é a manifestação de Deus nas nossas vidas, e isso de forma inexplicável. Milagre para o Zen e para mim é que alguém como eu, apesar de tudo, ter conseguido encontrar suficiente paz e alegria nesta vida. Quando nós olhamos a Escritura, nós vemos que todas as coisas vão caminhando para um milagre final chamado salvação. Inclusive, o nascimento do próprio Jesus. Todo evangelho acredita em milagres, porque ele acredita na Bíblia, e a Bíblia, ela mostra para nós a possibilidade do milagre acontecer. O candomblé acredita em milagre. O candomblé é uma religião. Quando nós procuramos o candomblé para solucionar problemas, sejam eles de questões emocionais, sejam eles de questões materiais do dia a dia. Então, tudo é um milagre. Viver é um milagre. Estar junto ao candomblé é um milagre. O milagre maior é a possibilidade humana de encontrar-se com o sagrado interiormente, no seu próprio âmago, e com livre-arbítrio se tornar a ação do sagrado no mundo, assim na terra como no céu. Então eu acredito que uma pessoa pode ser curada de forma milagrosa. Eu acredito que um casamento, que uma família pode ser restaurada de forma milagrosa. Eu acredito que uma porta de emprego pode ser aberta. Eu acredito que uma empresa pode ser restaurada, abençoada de forma milagrosa. Por que eu acredito? Porque Jesus, ele sempre realizou milagres em todo o seu ministério. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho desperto, sábio e compassivo. Então que nós possamos refletir a grandeza e sim acreditar em milagres, acreditar em coisas boas e saber que o melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida. Então, para você, querido amigo, que acredita, continue acreditando, porque o milagre é existencial em qualquer base religiosa. Eu acredito, confio e respeito. Agora que ouvimos a opinião de diversos religiosos, falta a sua. Tem algum comentário por aí, Tiago Rocha? O pessoal acredita ou não acredita em milagre? Agora, todo mundo acreditando nos milagres. @GazetaMulheres é onde você pode deixar o seu comentário. Dani Almeida, sim, acredito. Debonome, também acredita. Elaine Cabral 12, sim, acredito milagres. A Cátia Nivanda fala assim: boa tarde para todos, eu acredito em milagres. É quando a sua vontade e a vontade de Deus se cruzam. Muito bacana o comentário da Cat Nivanda, e você pode também mandar o seu comentário no @GazetaMulheres, tá lá a foto, eu tô aqui de olho para falar o seu nome daqui a pouco, né, Pam? É isso aí, então participe, esse debate é nosso. E agora eu quero conversar com vocês sobre como nós podemos identificar um milagre. Na sua opinião, Kemi, como que a gente diferencia um milagre de uma coincidência? Para nós, na verdade, né, eu vendo a tradição iorubá, a gente não vai nem falar em coincidências, a gente vai falar em eventos sincrônicos. Claro que os milagres, eles vão ser situações excepcionais, então são exceções, e as situações sincrônicas, elas são mais comuns.
Tá? Então, os milagres, Pamela, eles vão ser aquelas situações em que a gente não consegue explicar, a gente não consegue perceber uma intervenção externa, uma intervenção não humana, uma intervenção... É realmente uma intervenção divina ali e tem relação também com a predestinação de cada um. A gente acredita nisso. Como que o Espiritismo, ele enxerga o que a gente chama de milagre da vida, dos milagres do cotidiano? Para vocês, o milagre como um evento excepcional não existe. Não. Mas esse presente que é a existência, vocês o enxergam como um milagre? Como milagre não, mas é interessante você falar isso. Qual é o raciocínio do Espiritismo? Deus nos deu, na minha opinião, a coisa mais linda que Deus nos deu se chama autonomia. Autonomia. Você cuida da sua vida, você faz sua vida, você progride, não é? E aí, Jesus não disse, se tiver fé do grão de mostarda, fará coisas espetaculares. Não disse, você pode mandar a montanha mudar. O que ele está falando aí? A fé, como alguém disse aqui, a fé, de fato, faz coisas maravilhosas. Mas não é uma fé que Deus fez, não. Eu creio que eu consigo. E Deus me deu autonomia para fazer essas coisas todas, né? Ali alguém falou, Pamela, de Jesus, né? Os milagres de Jesus. O Espiritismo é cristão. Então estuda as coisas de Jesus. E como é que explica, então, os supostos milagres de Jesus? Para nós, Jesus é um espírito super evoluído, muito mais que todos nós aqui, mas assim, muito. Então ele já tem um conhecimento que nós ainda não dominamos. Então Jesus e vários outros conseguem fazer coisas que eu não consigo ainda. Por quê? Por conhecimento. E aí, como eu não consigo, eu falo, isso aqui é estranhíssimo. Como é que isso é um milagre? Não, não é um milagre. É uma pessoa que sabe mais do que eu. E aí, só rapidamente, tem um caso muito interessante, dois na verdade. Um de Colombo, quando chegou na América Central, ele estava passando fome, e os que estavam ali com ele também. E os indígenas não queriam alimentá-los. E ele é sábio, tinha lido num livro que ia ter um eclipse solar. E ele falou para o indígena local, é o seguinte, se você não trouxer comida para a minha tripulação, eu vou apagar o sol. Meu Deus é muito forte, vai apagar o sol. E o sol apagou. Né? Não era milagre, era um simples eclipse lunar, mas ele tinha conhecimento, os outros não. Aquilo para os indígenas locais que não conheciam o eclipse pareceu um milagre e trouxeram comida. Mesma coisa aqui com o chamado Anhanguera, um bandeirante português, que falou assim, se vocês não me contaram onde é que tem veio de ouro aqui em Goiânia, em Minas, eu vou pôr fogo nos rios. Ele pegou cachaça e colocou fogo no álcool. E os indígenas assustados, que não conheciam que uma coisa líquida, que parecia água, podia pegar fogo, entregaram todo o ouro para ele. Então veja como o desconhecimento pode passar por milagre quando não é. Então, nesse ponto que o Espiritismo compreende. Então, a vida é um milagre? Bom, dá para dizer que sim, porque é uma coisa fantástica, maravilhosa, mas nada que vá contra as leis naturais. Então, se para o Espiritismo esse é o ponto de vista, para o catolicismo, sempre que existe um milagre, é uma intervenção direta de Deus? É, porque diferente da forma de pensar, o catolicismo, Jesus é Deus, né? Então, como sendo Deus, ele tem o poder. Quando os diversos milagres que Jesus realizou, por exemplo, o primeiro milagre nas bodas de Caná, a transformação da água por vinho. Então, assim, pode ser alguém falar que é uma questão alegórica. Para nós, não. É o primeiro sinal que Jesus realizou em Caná da Galileia e seus discípulos creram nele, porque ele é Deus. Quando ele multiplica os pães, nós estávamos em Israel e conversando lá sobre a multiplicação dos pães, falou, olha, se Jesus é Deus, ele fez o céu e a terra, plasmou as montanhas. Ele não teria capacidade de multiplicar os pãezinhos ali? Claro, tem toda a alegoria da multiplicação dos pães que levam à partilha, toda a realidade. E tantos outros milagres. Que quando Jesus terminou os milagres, todos ficavam, nossa, mas algo extraordinário que Jesus está realizando. Ele falou, vocês estão vendo esses milagres que eu estou fazendo? Vocês farão obras maiores do que essa se vocês tiverem fé. É claro que aqui a gente entra numa realidade para o milagre. Nós falamos que a graça é o milagre de Deus, né, que Deus opera na nossa vida mediante a nossa fé. Então, eu tenho uma fé, eu vivo milagre todos os dias. Eu sou o reitor do Santuário de São Judas. Todo dia 28, centenas, milhares de pessoas recorrem ao santuário para testemunhar, pedir um milagre ou agradecer que Deus operou pela intercessão de São Judas Tadeu. Mas veja, quem opera o milagre é Deus, para nós. O santo, ele encaminha o milagre para Deus? Qual que é o papel do santo? Tipo o poder intercessor na boda de Caná, quando Maria percebe que os noivos não têm mais vinho, ela diz, filho, eles não têm mais vinho. Então ela recorre a Jesus, Jesus faz o milagre e, por exemplo, São Judas Tadeu, ele não opera o milagre. Para nós, ele é o apóstolo escolhido, ele é santo, ele foi elevado a essa dignidade de apóstolo, sucessor dos apóstolos e dos bispos, e ele de fato intercede nas causas justas e urgentes e grandes milagres, muitas pessoas atribuem a ele. Então São Judas, ele pede a Jesus, quem faz o milagre é o próprio Jesus, porque quem fez o milagre nas bodas de Caná não foi Maria, foi Jesus. Então para o catolicismo há uma intercessão dos santos.
Claro que nem se compara à intercessão poderosa de Maria Santíssima, a mãe de Deus, né, nossa mãe, mas São Judas, por exemplo, intercede e os santos também intercedem em favor daquele milagre, né, em vista daquela situação específica. Então há uma diferenciação nesse sentido, porque Jesus, sendo Deus, ele opera os milagres, ele realiza os sinais que a lógica humana e a ciência humana às vezes não tem um pouco justificativa, não é uma coincidência, não é uma providência. Você vai analisar pelos fatos, cientistas dizem, isso aqui não tem razão de ser. Então é Deus que operou esse milagre, né? Antes de passar então a palavra para você, para que a gente converse um pouco sobre o islamismo, vamos conferir um VT especial que o Felipe Vidal preparou para a gente, porque ele visitou o santuário e conversou com o público que estava por lá na Sala dos Milagres. Vamos conferir o que eles disseram. Para acrescentar o Você Acredita de hoje, que fala sobre milagres, estamos na Sala das Promessas, na Basílica, no Santuário Nacional de Aparecida. O que será que faz as pessoas virem até aqui para deixar itens e fazer pedidos? É o que a gente vai descobrir. Você acredita em milagres? Como eu acredito? Muito. Já recebi vários. Sim, claro. Acredito que eu fui curada. O médico falou que eu ia amputar minhas mãos. Quando eu cheguei, só apresentei assim, ó. Falei pra ela que eu ia ser curada. O que aconteceu? Sumiu. É impossível entrar aqui e não acreditar em milagres, né? Que aqui você vê cada um que você fica assim, não acredito, mas é um milagre. Na minha primeira graduação de enfermagem, a minha monografia foi sobre a fé no tratamento do câncer, né? Eu acredito, e quando a gente vê o milagre acontecendo, aí vem mais emoção na vida da gente. Eu acho que todos os dias a gente tem um milagre de estar acordando, de estar tendo a dádiva de viver, né? Na pandemia, perto da minha casa, tinha muitos que estavam morrendo, né? Pessoas jovens morrendo. Aí eu fiz um voto à Nossa Senhora. Se minha família conseguisse, né, passar por tudo aquilo, eu viria aqui agradecer a mãe. A fé, ela realmente transcende desse mundo material para o espiritual de uma maneira que a gente não tem como explicar. A fé move mundos, move montanhas e faz curas. É emocionante a gente ver os devotos, o que as pessoas sentem, né, de estar aqui presente, estar demonstrando isso aqui. Aqui significa muita coisa, porque é onde que a gente vê que tem muita gente ainda que acredita em Deus e nessa mãe. Eu venho aqui mais para agradecer, porque a gente não tem muito o que pedir, a gente tem que agradecer mesmo, sabe? Quero entender um pouco mais sobre por que o islamismo acredita que o maior milagre já aconteceu e ele é justamente o Alcorão. Perfeito. Nós acreditamos que os milagres, eles são dados só para os profetas, para provarem de que de fato eles são enviados por Deus. Então, eles fazem algo sobrenatural. E cada um dos profetas teve um milagre de acordo com a situação daquela época. Então Jesus, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, ele nasceu de forma milagrosa da Virgem Maria, sem a intervenção e a interferência de nenhum homem, com o verbo de Deus. Adão nasceu sem pai, sem mãe, das próprias mãos de Deus. Jesus curou leprosos, curou coisas que naquela época era impossível. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, também teve vários milagres, e o maior deles é o Alcorão Sagrado, que são as palavras de Deus e as orientações de Deus eternas. Por que eternas? Porque elas estão adaptadas, ele é um código de vida que acompanha todas as descobertas científicas. Então você tem no Alcorão milagres científicos, descobertas científicas hoje que já estão presentes no Alcorão há 1400 anos atrás. A questão
da rotação da Terra, do Sol, dos universos. Tudo isso já estava lá. Tudo já está lá. E também da forma, cientificamente. Por exemplo, os 4 estágios do feto no útero da mãe, como é que ele se forma? Está escrito com detalhes no Alcorão. De onde nós viemos? A substância, vamos dizer, o elemento do homem e da mulher, quando vão formar o feto. Onde nasce na mulher e onde nasce no homem esses líquidos. E também você tem milagres linguísticos, numéricos. E ele, todos os dias, descobre-se milagres novos de acordo com o avanço das pessoas. Por isso ele se torna o maior milagre. Tem um outro milagre ainda que é o retorno de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Porque nós acreditamos que ele subiu de corpo e alma, está vivo e vai retornar nos últimos tempos. E esse é um milagre da longevidade que todo ser humano busca. Então Deus deu a eles. Os seres humanos comuns não têm isso. O que eles têm? Eles têm, de acordo com o nível de fé, soluções mas são naturais, mas não milagres. Quero saber agora a opinião de você aí de casa. Tiago está de olho nas redes sociais. Temos, Tiago? Claro que temos, bonequinha. Muita gente comentando no @Gazeta Mulheres. A Cristina Brits falando, minha filha Fernanda engasgou com 10 dias e Nossa Senhora soprou no meio do ouvido e foi salvador. Eu acredito em milagres. A Fátima Amiga Praise. Sim, eu acredito em milagres. Já fui testemunha de alguns. Sou ifaísta, fiz santo do candomblé, acredito em Kardec. Acredito no merecimento, diz a Fátima Amiga Praise. A Silvia Stolai, como diz a Bispa Sônia, milagre não se explica, se vive. Eu creio no milagre de Deus. A Ana Cristina falando, olha, minha vida é um milagre, eu venci o câncer. O Jairo Júnior, eu sou um milagre vivo. Tive uma cirurgia de apêndice estourado e hoje estou vivo para contar a minha história. E tem mais uma aqui, ó. Essa aqui é a pergunta. Essa pergunta eu vou deixar para vocês, que é boa. A Miriam falou assim, eu pedi um pobre, mas com caráter. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro me deu um rico com caráter. Muito amor e respeito, disse a Miriam. E aí vem uma pergunta, bonequinha, da Z Presentes. Por que algumas pessoas conseguem o milagre e outras pessoas não conseguem, hein? Zê, você tirou da minha língua. Era a minha próxima pergunta. Mas antes de fazê-la, eu sei que você quer trazer uma opinião. Fique à vontade. Obrigado. Não, é interessantíssimo o que o Sheik acabou de falar, meu queridíssimo amigo Sheik Jihad. Quando você fala, os milagres estavam no Alcorão e agora eles aparecem na ciência. Para mim, como espírita, é exatamente o que a gente acredita. Naquele momento, não se sabia que a Terra não era o centro do universo. Não sabia dos movimentos. Não sabia das questões que você falou da gravidez. Conforme a gente vai desenvolvendo em conhecimento, o que antigamente parecia ser um milagre, uma coisa inexplicável, passa a ser uma coisa natural e explicável. Esse é exatamente o raciocínio do Espiritismo. O que hoje parece, uau, uma coisa maluca, daqui a pouco será natural, normal. Entendi. Né? Então, só um detalhe, se puder. O milagre não está na descoberta científica, porque ela já existe, só não foi descoberta. A questão é ter sido profetizada e citada no Alcorão há 1400 anos atrás. Como uma previsão. Uma previsão. Esse é o milagre. Kemi, por que algumas pessoas recebem um milagre clamando da mesma forma que outras que não recebem? É muito interessante porque na nossa concepção tem relação com a predestinação. Então, entendemos que todos nós nascemos com um destino a cumprir. Não é uma fatalidade, né? Não é que você tem ali, não tem opção, tá? Tanto que nós cultuamos os orixás para que possamos exercer as suas virtudes e melhorar esse nosso caminho. Mas nem todo mundo tem o caminho para um milagre, né? Para viver uma situação excepcional, tá? Mas todos temos o potencial de termos boa qualidade de vida, de ter conquistas, e nós cultuamos os orixás principalmente para viver em paz, para viver melhor em sociedade, para sermos seres humanos melhores. E assim, temos conquistas que talvez não milagrosas, mas que podem trazer muita satisfação. Para encerrar, padre, por que no catolicismo algumas pessoas recebem milagres e outras não? De fato, toda a história de Jesus, a vida pública de Jesus, ele foi iniciando com os milagres, né? Era necessário que eles então compreendessem que quando eles
foram lendo a Sagrada Escritura, perceberam, olha, esse é o Messias, o enviado de Deus. Quando o Messias chegasse, os surdos iriam escutar, os cegos iriam chegar, as coisas messiânicas, né? Todos os portentos messiânicos. E Jesus começou a realizar. O milagre de Jesus não é em vista só do milagre, é em vista do reino. Então, quando Jesus faz o milagre, ele quer apontar algo muito maior. Tanto é verdade que nos evangelhos desses dias, Jesus não fez milagres e diz, nenhum sinal será dado, não o sinal de Jonas, que era o sinal da conversão, né? Porque eles ficavam presos aos milagres. A nossa fé cristã, católica, também não quer ficar colocando todo milagre, uma igreja onde só faz milagre, uma igreja milagreira. Você não vai por Jesus, para Jesus, por um milagre. Porque Jesus não quer fazer o céu aqui na terra. Jesus veio para nos levar para o céu. É a salvação que Deus nos dá. Então, o milagre aponta para algo muito maior. Se as pessoas ficam presas ao milagre terreno, quer fazer do céu, quer fazer o céu aqui na terra. E não é esse o objetivo. Então, alguns milagres não acontecem por conta disso. Agora, alguns que acontecem, que Deus permite, que Deus faz, que Deus opera os milagres, é justamente para levar uma fé muito maior. Então, de verdade, quando Pedro começa a testemunhar a fé, os milagres, vai diminuindo os milagres de Jesus e começa a uma evolução da fé. Então, talvez, certamente, algumas pessoas vão buscando o milagre, dessa realidade da cura, milagre terreno, alguma coisa para este mundo, e quando ela busca o milagre é muito maior, que é a conversão do ser humano, que é a salvação do gênero. Então, o grande milagre da existência é poder ser salvo, é buscar a salvação que vem de Deus. Então, algumas pessoas não são curadas fisicamente, não recebem aquele milagre que ela veio pedir naquele momento, porque ela recebeu um milagre muito maior que Deus, que nosso Senhor bem nos dá pela sua cruz e redenção na cruz, né? Derramamento do seu sangue. Então, o maior de todos os milagres que Jesus nos trouxe é a salvação de todo o gênero humano. Né? Vamos conferir qual é a opinião da Monja Quen sobre milagres. Você acredita em milagre? Buda acreditava em milagres? Certamente sim. Conta a lenda, ou conta a história, os textos sagrados, que um determinado dia uma senhora chegou com um bebezinho morto no colo e pediu a Buda que desse a ele a vida. E ele disse, tá bem, você me traga 3 sementes de sésamo de uma casa onde a morte não tem entrado. E ela foi de porta em porta e percebeu que em todas as casas a morte havia entrado. E quando ela voltou, ela disse, entendi, mestre. E foi capaz de desfazer-se do corpo morto de seu filho. Isso é o milagre da compreensão, da sabedoria, não de transformar uma coisa em outra, mas de fazer com que as pessoas sejam capazes de compreender em profundidade a realidade, assim como ela é, e conviver com aquilo que chega até nós, com respeito e dignidade. Mas há muitas pessoas no Japão que falam e contam de milagres. Inúmeras casas nas quais eu fui, muitas casas nas quais eu fiz preces e orações, e que me contavam de inúmeras bênçãos e milagres, de Kannon Bodhisattva e Buda. Milagre, sim. A vida é um milagre. A paz é um milagre. É um milagre que foi feito acontecer por nós, por todos nós. Sempre um presente ouvi-la, muito obrigada, não só a Monja, mas a todos vocês. Vou compartilhar o contato para que você de casa entre em contato com o Padre Kleber no @Padre Kleber Leandro. Sheikh Jihad você encontra no @Sheikh Jihad, Kemi Salame no @Doutora DRA, Kemi Salame, e Alexandre Caldini no @Alex Caldini. Até um próximo encontro, é sempre um prazer debater com vocês.